oferta. Primeiro de você, Abel, para depois do que você tem. Porque primeiro Deus quer saber como está nós, para depois saber do que nós temos. Agora, Caim, como você não vale nada, nem a tua oferta também não vale nada. E ele ficou irado, irmão, porque Deus recebeu a do irmão e não recebeu a dele. Mas a Bíblia deixa claro que Caim era lavrador da terra, herança que herdou do seu pai Adão. A terra que Deus havia decretado maldição, ele vai dar uma coisa de uma terra maldita para Deus. Ele não sabe sacrificar, porque não foi chamado para ser pastor. Agora Abel foi chamado para ser pastor. E se Caim quiser que a oferta dele seja aceita por Deus, ele precisa ser humilde e ofertar no ministério do seu irmão Abel. E o seu irmão Abel, que foi chamado para ser pastor, vai ofertar a Deus a oferta dele do irmão. E Deus vai se agradar também da oferta de Caim, oferecida por Abel. Mas tem gente que não. Meu irmão pastoreando, acha que pode pastorear também. Meu irmão pregando, acha que pode pregar também. Porque tem pessoas, pastor Ney, que não quer cooperar com o teu ministério, querem concorrer com o teu ministério, mas está repreendido em nome de Jesus. Caim, por inveja, ele vai matar Abel, mas Abel morreu salvo e Caim foi viver perdido, porque é melhor morrer salvo do que viver perdido. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? O relógio está certo? 19h20 você me avisa, eu já vou entregar. Já é? Aleluia, mas fale alto. Então, meus queridos e amados irmãos, Judas, ele quis, pastor Ney, adquirir aquele perfume. Sabe o que Jesus vai dizer? Os pobres você tem sempre com vocês, mas a mim nem sempre vocês me têm. Um dia foi um profeta lá em casa, e eu sem nada para dar para o profeta, mas eu tinha um dinheiro lá que era de uma dívida. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? As dívidas você sempre vai ter, mas o meu servo nem sempre você vai ter ele. Abençoa ele, tira 50 conto, tira 100, o que for necessário. Ajuda esse homem, porque ele está na minha seara, ainda que é pecador, está na minha seara, ainda que não é perfeito, está na minha seara, ainda que tem recaídas, está na minha seara. Jesus está operando, ele está trabalhando. Eu sou um prisioneiro do Senhor. Jesus falei, não incomode essa mulher. Para de incomodar essa mulher. Essa mulher está falando a verdade para você e você não quer dar ouvido para ela, só porque ela era uma ex-prostituta, só porque ela rebolava e dançava até o chão. Aleluia, glória a Deus. Você não viu no dia que Jesus entrou na vida dela e repreendeu na vida dela a pombagira, a dama da noite, o Exumadinha, a sete saia, o Zé Pilintra, e levantou ela para fazer missão, missão, missão na terra. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Deus, glória a Deus. Aí Jesus fala, ela praticou boa obra para comigo. Mulheres que praticam boas obras e depois recebem retaliações de pessoas endemoniadas, praticam boa obra para com as coisas do Senhor. Aleluia, aleluia. E depois são perseguidas, proibidas de vir à igreja, proibidas de ir para o monte adorar. Aleluia, aleluia, Jesus. Lá em Israel a mulher não tinha
o seu marido pastor, aleluia, mas não é para andar no salto alto não, mulher, não é para andar de nariz empinado não, mulher, é para ser humilde e resgatar de volta o princípio da criação de Deus. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Você lembra quando Elias chegou em Sarepta? A Bíblia diz, pastor, que Deus falou para ele: olha, Elias, vai para o ribeiro de Quesibe, porque eu ordenei os povos. Diga, ordenei. Aí quando ele vai para Sarepta, Deus fala: vai para Sarepta, porque eu preparei uma mulher. Diga, preparei. Por tempo relativo aos animais, Deus fala: ordenei. Relativo à mulher, ao ser humano, Deus fala: preparei. É porque os animais, se Deus der uma ordem, eles obedecem. Mas o ser humano, se Deus der uma ordem, eles não obedecem. Então Deus tem que preparar o ser humano. E como é que prepara? É tirando os benefícios, é quebrando uma perna, um braço, tocando num parente, numa mãe, num filho, furando o olho, uma tripa, para ele se preparar para receber de Deus. E tem gente sendo preparada aqui, pastor, para receber algo de Deus. Jesus! Aí Deus falou que aquela mulher ia sustentar o profeta. Ei, olha para cá. Macho que é sustentado por mulher no Brasil tem fama de gigolô. Mas na Bíblia é uma providência de Deus. Oh, minha irmã, se a porta de emprego abriu foi para a senhora, não custa nada pagar esse aluguel, essa água e essa luz. E vai dando glória, porque é uma providência de Deus na tua vida. Mas a pobre daquela mulher, ela não tinha nem para ela. Como é que ainda vai alimentar o profeta? O mesmo Espírito que está aqui na visão de Cristo também estava há mais de 4.000 anos lá. Provavelmente foi nela e disse: sabe por que você está passando fome? Sabe por que esse espírito de miséria está na tua vida? Porque tu parou de dar a Deus o que é de Deus. Priorizar Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. Acima dos teus filhos. Acima do teu marido. Acima da tua mulher. Acima da tua mãe. Acima do teu pai. Acima da tua empresa. Acima da tua igreja. Acima do teu negócio. Acima do teu dinheiro, da tua conta. Priorizar Deus. Quando Moisés levantava a mão, o povo vencia. Quando ele abaixava a mão, o povo perdia. Que segredo é esse? Era a vara de Deus que estava na mão de Moisés. Quando ele botava o que era de Deus para cima, o povo vencia a guerra. Mas quando ele botava o que era de Deus para baixo, ele perdia a guerra. Se você não priorizar a Deus, o Exu Caveira vai prevalecer, a Pombagira vai prevalecer, os demônios vão prevalecer. Mas se você colocar a Deus em primeiro lugar, não vai ter espaço para capeta nenhum, dentro da tua casa, dentro do teu casamento, dentro da tua finança, dentro da tua vida. Então Deus falou para ela: esse espírito de miséria está na tua casa porque você parou de me priorizar. Mas eu estou mandando um profeta na tua casa e tu vai dar o quebel da vida do profeta. E a tua história vai mudar. Quando Elias chega na casa dela, Elias pergunta: o que é que a senhora tem em casa? E ela diz: a tua serva não tem nada, senão um restinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Elias falou para ela: pega essa farinha e faz um bolo e traz a primeira parte para mim, porque a primeira parte para você, profeta folgado, é porque o profeta representa Deus. Quando ela deu a primeira parte para Deus, nunca mais faltou farinha na panela nem azeite na botija. Azeite, farinha, Deus está mandando a providência no teu celeiro. Não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha.
nome dessas duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, elas não são repreendidas por Deus, são apenas recomendadas. Deus diz: ser fiel até a morte, continua desse jeito, vai desse jeito porque está me agradando, ainda que dê sangue na canela, o importante é que Deus está se agradando, ainda que você chore lágrima de sangue, o importante é que Deus está vendo a tua vida, e Ele se agrada no teu sofrimento. Por quê? Porque quem mais sofreu foi o próprio Filho dele, para salvar a sua igreja. Então vai dando glória nessa dor, nessa luta, porque tudo é passageiro, debaixo do céu. Deus não vai te deixar nessa situação. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas 5 delas são repreendidas. Eu sei que você entrega sopa na madrugada, faz evangelismo, mas está faltando amor. E sem amor não entra no reino do céu. É por isso que diz que de todos os dons prevalece a fé, a esperança e o amor. Mas desses 3, o maior é o amor. Eu perguntei para o Espírito Santo por que dos 3 o maior é o amor. É porque você pode ter fé e ainda assim ser um picareta, pilantra, enganador. Você pode ser um cara que espera, tem paciência, mas ainda pode trair sua mulher, beber umas escondidas por aí. Não que, aleluia, você não possa beber, Deus o livre. Porque tem pessoas aqui no nosso meio que de vez em quando eu tomo uma cervejinha, né, pastor? Eu não quero discriminar, porque quem faz essa obra é o Espírito Santo. Mas quando o amor entra, irmão, você não consegue ser mais mentiroso. Quando o amor entra, irmão, você não consegue ser mais enganador, pastor. Você não consegue mais tapeado de guiar. Aleluia. Porque o amor de Cristo nos constrange. Ele é humilde demais, irmãos. Quando você tenta ser humilde, que você tenta ser humilde, e você lê uma mensagem de Jesus, e você fica constrangido por entender que a humildade dele vai além, pastor. Ele conhece todos os seres humanos da face da terra. Ele morreu também pelo africano. Ele morreu também pelo muçulmano. Ele morreu também pelo kardecista. Ele morreu